Aqui, vamos estudar esse assunto aqui, fazer uma revisão sobre o princípio da igualdade das trocas de calor, equação do equilíbrio térmico. Olha aqui, repare o seguinte, eu tenho um corpo aqui, ó, que está com a temperatura maior que esse outro corpo aqui, ó, certo? Temperatura desse corpo aqui, ó, vamos chamar de corpo 1, está maior que a temperatura desse corpo 2 aqui, ó, tá? Então, quando os dois são colocados um do lado do outro, o que acontece? Há uma transferência de calor. Então o que acontece? Vai chegar uma hora em que vai haver um equilíbrio térmico, em que todos os dois vão estar com a mesma temperatura. É a mesma coisa quando você coloca lá, vamos supor, você vai de manhã aí tomar café. Quando você coloca o leite gelado no café, vai chegar uma hora que os dois vão estar o quê? Em equilíbrio térmico, vão estar na mesma temperatura. Então o que acontece? Sempre é o que? O corpo que está com maior temperatura cede para o corpo que está com menor temperatura. Então aqui vai haver um equilíbrio térmico. Então dá para a gente montar uma equaçãozinha. Ó, vamos supor, dá para a gente fazer assim, ó. Corpo 1 vai ser o que? Quantidade de calor do corpo 1 mais a quantidade de calor do corpo 2 tem que dar zero. Então a gente monta uma equaçãozinha, tá? Que essa equaçãozinha aqui a gente trabalha com ela, tá? A equação do equilíbrio térmico. Igual esse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Esse corpo aqui, ó. O corpo 1, ó, tinha 50 graus Celsius. Ele perdeu quanto? Perdeu 15 graus Celsius para ficar com 35 graus Celsius, certo? Se ele perdeu 15 graus Celsius, o que você entende? Que o corpo 2 recebeu esses 15 graus Celsius. Então o corpo 2 tinha o que? 20 graus Celsius. Ele recebeu mais 15, ó, ficou com 35 também. Ó. Quer dizer, essa perda de calor do corpo 1, o que acontece? Foi transferido para o corpo 2, tá vendo? Então os dois, ó, ficaram com a mesma temperatura. Então tem um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico você pode o que? Representar ele através dessa equação aqui, ó. Q1 mais Q2 é igual a zero, tá? Então, nós usamos essa equação aí para resolver certos problemas, tá? Sobre equilíbrio térmico. Aqui um exemplo prático aqui de revisão de equação do equilíbrio térmico. Ele fala aqui, ó, um corpo de massa 400 gramas. Aí você vai e anota, ó, um corpo tem quanto de massa? 400 gramas. Então você anota lá. Aí fala assim, e calor específico do corpo é 0,20 calorias por grama grau Celsius. Aí você anota também. Aí fala assim, uma temperatura de 10 graus Celsius. Quer dizer, sua temperatura inicial aqui, ó, é quanto? 10 graus Celsius. Aí você anota também. Aí só que ele fala aqui que é assim, ó, é colocado em contato térmico com outro corpo. Se ele é colocado em contato térmico com outro corpo, o que você entende? Eu tenho um corpo, vamos supor, o corpo 1 é colocado em contato com o corpo 2, né? Os dois aqui, ó, estão em contato um com o outro agora. E eu tenho a equaçãozinha aqui. Eu tenho essa equaçãozinha aqui, ó, né? Ó, Q1 mais Q2 tem que ser igual ao que? A zero, certo? O corpo 1, quantidade de calor que o corpo 1 recebeu, mais a quantidade de calor que o corpo 2 recebeu, tem que ser igual a zero. Então, aí você vem e anota os dados do outro corpo. Ó. O outro corpo tem massa de quanto? 200, ó. 200 gramas. E calor específico do corpo 2 é quanto? É 0,10 calorias por grau Celsius, tá vendo? Então, aí fala assim, a temperatura inicial do corpo 2 é quanto? É 60 graus Celsius. Aí no final aqui ele te pergunta, ó, a temperatura final
A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de... Aí ele quer quanto que vale essa temperatura final aqui, ó. Quanto que é o valor dela. O que você vai fazer? Você vai usar essa regrinha aqui, ó, do equilíbrio térmico, que é essa equação aqui, ó. Quantidade de calor que o corpo 1 recebe, mais a quantidade de calor que o corpo 2 recebe, tem que dar zero. Então o que você faz? Monta lá, ó, quantidade de calor que o corpo recebe. A gente não aprendeu quantidade de calor, a gente calcula com massa vezes o coeficiente específico do material vezes variação de temperatura. Não calcula, então a gente joga aqui, ó. Vai lá, massa do 1 vezes o coeficiente específico do outro material vezes o que? Delta T. Delta T é o que? É temperatura final menos temperatura inicial. Aí você faz lá, ó, vezes temperatura final menos temperatura inicial. Fecha parênteses e coloca mais corpo 2, quantidade de calor que o corpo 2 recebeu. Massa de 2 vezes coeficiente específico do material 2 vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Tem que dar zero. Então, quer dizer, somatório dessa quantidade de calor mais a quantidade de calor do 2 tem que dar zero. Então você vem resolvendo, ó, quanto que é a massa de 1? A massa de 1 é quanto? É 400. 400 vezes o que? Calor específico do material aqui, quanto que é? É 0,20, ó, vezes, abre parênteses, ó, temperatura final eu não tenho, então você repete, menos a temperatura inicial dele eu tenho, que é 10, ó. Aí você fecha parênteses, põe sinalzinho de mais, e vai lá no outro, ó, massa do segundo é quanto? É 200, 200 vezes o que? 0,10 vezes a temperatura final que eu quero achar, menos a temperatura inicial dele é quanto? 60. Então você joga, ó, 60. Igual a zero. Aí você resolve, ó, 400 vezes 0,20 vai dar quanto? Vai dar 80. Então eu tenho aqui, ó, 80 vezes a temperatura final menos 10 mais 200 vezes 0,10, quanto que vai dar? Vai dar 20. Então, quer dizer, eu tenho 20 aqui. 20 vezes o que? Temperatura final menos 60, fecha parênteses, igual a zero. Aí você vem resolvendo, ó. 80 vezes temperatura final, QTF, vai dar 80 temperatura final que eu vou querer achar. 80 vezes menos 10 vai dar quanto? Menos 800. 20 que multiplica TF vai dar o que? 20 TF. 20 que multiplica menos 60 vai dar quanto? Menos 1.200, que é igual a zero. 80 TF com mais 20 TF, quanto que vai dar? 80 TF com mais 20 TF dá quanto? Dá 100. 100 de temperatura final aqui, ó. Vezes, né? Temperatura final. Menos 800 com menos 1.200 dá quanto? Dá menos 2.000, né? Que é igual a zero. O que você faz? 100 TF, quem tem letra de um lado, quem não tem letra do outro lado. Joga o menos 2.000 para o outro lado, ó, vai ficar mais 2.000. Agora faz, temperatura final é igual a 2.000 dividido por 100. Corta os dois zeros aqui, ó, vai sobrar quanto? 20 graus Celsius. Então, quer dizer, a minha temperatura final desses dois corpos aqui vai ser quanto? 20 graus Celsius. Então eu marcaria qual letra? Letra C.